Olá, senhores, mais uma videoaula de cálculo 1 e hoje a gente vai trabalhar com a composição de funções e a regra da cadeia, tá? Nessa videoaula a gente vai começar analisando o que acontece com a composição de funções, com relação à continuidade e à diferenciabilidade, tá? Então suponha que eu tenha uma função f definida em um intervalo i da reta, contínua ou diferenciável, a gente vai começar apenas com contínua, em um dado ponto A desse intervalo. Tá? E seja G uma função contínua em f de A, tá? G está definido em um intervalo J, tá? E a gente vai supor que a imagem de f, o que é a imagem da função f? São todos os pontos f de x, com x pertencente a i, tá? Vai pertencer que a imagem de f está contida em J, para a gente poder falar em composição de funções, tá? Isso significa que quando eu olhar qualquer ponto x aqui, do intervalo i, e aplicar f, ele vai cair dentro de j, tá bom? Então a gente vai poder aplicar x nele, e g nele, tá? Já que ele cai no domínio da função g, que é j. Então, se eu tenho que f é contínuo em a, e a minha função g, que está definida em um intervalo que contém a imagem de f, é contínua em b igual a f de a, então a minha função composta, g composta com f, também é contínua em a. Tá claro? Se a minha função f é contínua em a e a minha função g é contínua em f de a minha função composta é contínua em a. Tá bom? Domínio de f. Tá claro? E o mesmo vale com relação à diferenciabilidade. Se a minha função f é diferenciável em a e a minha função g é diferenciável em f de a, então a composta é diferenciável em a, tá bom? Desde que a gente usou a noção de limite, a gente começou a usar a noção de limite mais a fundo para desenvolver propriedades de funções, perceba que a gente só está interessado em propriedades locais, né? O comportamento da função global não é tão relevante. Nesse caso é irrelevante. O importante é o que acontece na vizinhança do ponto em questão. Tá? Se a minha função f for contínua em todo i e a minha função g for contínua em todo j, então a composição g composta com f também vai ser contínua em todo i, que é onde ela está definida, que é o domínio da função f. Tá bom? Então, a composição de funções contínuas é contínua e composição de funções diferenciáveis também é diferenciável, tá bom? A gente vai começar olhando para a continuidade e como é que a gente mostra isso. Vamos olhar aqui, se eu tenho, sobre essas hipóteses, de que a minha função f é contínua em a e a minha função g é contínua em f de a, tá? Então a minha função g composta com f, o que eu posso fazer porque a imagem de f está contida no domínio de g, é contínua em a, tá? E como é que a gente verifica isso? Por hipótese, a minha função g é contínua em f de a. Então, dado epsilon maior que zero, vai existir um delta1, tal que se eu pego qualquer y próximo de f de a, uma distância menor do que delta1, então a imagem dele por g está uma distância de g de f de a menor do que esse epsilon. Esse epsilon é dado, tá? Então, dei um epsilon, e por hipótese, que é arbitrário, e por hipótese eu encontro esse delta, um aqui, tá? Então, também por hipótese, pelo fato de que a minha f agora é contínua em A, eu sei que existe um delta2, só que se eu pegar qualquer ponto suficientemente próximo de A, uma distância menor do que delta2, então f de x, a imagem desse ponto, vai dar uma distância de f de A menor do que o delta1. Esse delta2 é o que satisfaz essa condição para o delta1. Por quê? Porque essa condição aqui de existir esse delta2 é satisfeita para qualquer parâmetro dado, para qualquer epsilon pequeno. Tá? Eu dei epsilon, encontrei um delta1 que satisfaz essa hipótese aqui
para a função g. E para esse ΔI que eu encontrei, eu sei que vai existir um ΔI que vai me satisfazer essa condição aqui para a minha função f. Tá claro? Portanto, o que é que eu tenho? Eu tenho que, dado... Deixa eu pegar agora, de outra cor. Eu tenho que, dado x menos a menor que ΔI, g de f de x menos g de f de a menor do que epsilon. Tá? Portanto, dado epsilon, eu consigo encontrar esse ΔI. Satisfaz essa condição aqui. Logo, o limite quando x tende a de g composto com g composta com f de x é g de f de a. Tá? E aqui a gente tem o lema, né? Composição de funções contínuas é contínua. Tá bom? E agora a diferenciabilidade. G composta com f é diferenciável em a. Isso, claro, supondo que a minha função f é diferenciável em a e a minha função g é diferenciável em f de a. E que a imagem de f está contida no domínio de g. Tá? Quando isso ocorre, a minha função g composta com f é diferenciável em a e vai da seguinte fórmula. A derivada de g composta com f em a é a derivada de g em f de a vezes a derivada de f em a. Tá bom? Perceba que eu escrevo a derivada da composição em função das derivadas individuais. Para eu conhecer a derivada da composição, basta que eu conheça a derivada da minha função g no ponto de f de a, derivada da minha função g em f de a, que existe porque a minha função é diferenciável em a, em f de a, e conheça a derivada da minha função f em a. Conheça a derivada da minha função f ponto a. Então vai ser o produto dessas duas funções. Tá bom? E aí a gente tem o que a gente chama de regra da cadeia, essa forma. Tá bom? Como é que a gente mostra a regra da cadeia? Aqui a gente vai fazer a demonstração assumindo que a minha função f a minha função f ela não vai ser contínua, não vai ser constante em a, tá? Se ela for constante em a, ou seja, se existir um intervalo contendo a e que ela é constante, ou um intervalo à direita ou um intervalo à esquerda, aí se trata desse caso particular. Né? A gente vai assumir aqui que existe um intervalozinho contendo a onde ela não é constante igual a f de a. Tá bom? Quando ela for constante, quando existir algum intervalo à direita de a, tá, que ela é constante igual a f de a, ou à esquerda de a, tá, que ela é constante igual a f de a, aí você trata isso como caso particular, mas vai sair de forma mais rápida ainda, tá? Então, a gente está assumindo que a minha função f não é constante em a, tá bom? E vocês vão ver porque a gente vai precisar disso, tá? A gente eu não quero entrar usando no epsilon delta, quero fazer uma coisa mais simples usando as fórmulas de limite, tá? Então, se eu tenho que a minha função f é diferenciável em a, eu sei que existe esse limite. Limite quando x tende a a de f de x menos f de a dividido por x menos a. E eu também sei que existe esse outro limite aqui porque a minha função g é diferenciável em f de a. Limite quando y tende a f de a, de g de y menos g de f de a dividido por y menos f de a. Tá? Opa, isso aqui é g'. G' de f de a, derivada de g no ponto f de a, tá claro? Como é que fica então a derivada da minha função g composta com f? Ela vai ser em a, vai ser o limite quando x tende a a de g composta com f de x menos g composta com f de a dividido por x menos a. E aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar essa função em cima e embaixo por f de x menos f de a. E aí vem aquela história que eu disse que isso aqui vai ter que ser diferente de zero. Sabe? Uma maneira de eu garantir que é diferente de zero é que a minha função não é constante nem à direita nem à esquerda de a, ou seja, ela não vale f de a nem à direita, ela não é constante igual a f de a para x suficientemente próximo de a e maior do que a, e nem é constante igual a f de a para x suficientemente próximo de a
à esquerda de A, ela vale diferente. A f de x é diferente de f de A, tá? Então, quando isso ocorre, eu posso fazer essa multiplicação, multiplicar isso aqui por em cima e embaixo por f de x menos f de A, já que isso vai ser diferente de zero. E quando faz isso, eu tenho que esse limite aqui, quando x tende a A, vai tender ao limite de g de y menos g de f de A sobre y menos A, quando eu troco f de x por y. Então, isso é o limite quando y tende a f de A. E, por definição, é a derivada da minha função g no ponto f de A. E esse outro limite aqui, por definição, é a derivada da minha função f no ponto A. Tá? Esse aqui fica g' de f de A vezes f' de A. Tá? Essa é uma maneira bem simples de você ver, você motivar a fórmula. Você vê que a fórmula de fato vai casar com essa daí. Tá? É claro que se você quiser fazer a demonstração mais precisa, aí vai ficar bem mais técnica a demonstração, mas vai chegar no mesmo resultado. Tá bom? E aqui eu vou passar para o próximo quadro para a gente começar a olhar esse exemplo daqui. Tá? Alguns exemplos do uso da regra da cadeia e algumas funções interessantes. Tá bom? Então, agora como eu tinha falado, a gente vai olhar para esse exemplo. A gente vai começar com a função h de x igual a raiz quadrada de 1 menos seno de x. Tá bom? Então a gente está compondo a função raiz, que vai fazer o papel da minha função g, e a minha função f vai ser 1 menos o seno de x. Tá? A minha função raiz, ela possui domínio igual ao intervalo fechado no zero até mais infinito. Tá? O domínio dela são todos os números reais maiores ou iguais que zero. Tá? Enquanto que a minha função seno possui domínio todos os números reais. Tá? Como a minha função seno ela varia de menos 1 a 1, então 1 menos o seno de x ele varia de 0 a 2. Então o menor valor ele vai atingir quando o seno de x for 1, isso aqui vai valer 0, e o maior valor vai atingir quando o seno de x for igual a menos 1, o argumento vai ser igual a 2. Tá? Então a minha função h ela varia de 0 até raiz de 2. E está definida para todo número real. Tá? Minha função h, o domínio dela é todos os números reais. Tá bom? Mas o que é que eu sei? Eu sei que a minha função seno é diferenciável para todo número real, enquanto que a minha função raiz, ela é diferenciável para todo número x. Raiz de x é diferenciável para todo número x maior do que zero. Ou seja, como ela está definida apenas para x maior ou igual que zero, ela é diferenciável para todo número diferente de zero. Tá? Então essa minha função, pela regra da cadeia, a gente sabe que ela é diferenciável para todo x, tal que 1 menos o seno de x seja diferente de zero. Né? Quando é que 1 menos o seno de x vai ser igual a zero? Quando o seno de x for igual a 1. E quando é que o seno de x for igual a 1? Quando x é um inteiro ímpar congruente, é um múltiplo ímpar de π sobre 2, congruente a 1 módulo 4. Em geral, quando x for da forma kπ sobre 2, com k um número inteiro que deixa resto 1 quando eu divido por 4. Se eu tenho um número inteiro que deixa resto 1 quando eu divido por 4, esse número é ímpar e o seno de kπ sobre 2 vai ser igual a 1, tá? Que é quando o k for 1, quando o k for 5, tá bom? Porque aqui fica π sobre 2, aí no 3π sobre 2, o seno já é menos 1, tá? Aí depois tem que voltar para o 1, que vai dar 5π sobre 2. Então tem que deixar, são os inteiros que deixam resto 1 módulo 4, ou mesmo para negativo, tá? Então, por exemplo, menos 3 deixa resto 1 módulo 4, tá? No k foi igual a menos 3, então menos 3π sobre 2 vai ser um desses pontos onde a minha função não vai ser diferenciável, tá? Se o x for diferente de kπ sobre 2 com k inteiro que deixa resto 1 quando divido por 4, então, pela regra da cadeia, a minha função h é diferenciável e a derivada dela é dada pela derivada da minha função raiz de x
no ponto, no valor 1 menos o seno de x, vezes a derivada da função 1 menos o seno de x em x. Tá? Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de 1 menos x, seno de x, porque a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de 1 menos o seno de x, vezes a derivada de 1 menos o seno de x. Derivada de 1 é 0, derivada do seno de x é o cosseno de x. Vai ficar menos o cosseno de x. Menos o cosseno de x. Tá claro? Então, olha que isso aqui é daqui. Tá? Isso é quando o x for diferente de kπ sobre 2. Tá? Com k congruente a 1 módulo 4. E se eu tenho o x igual a um desses caras aqui? Tá? Será que a minha função é diferenciável? Em princípio, poderia ser que essa minha função fosse diferenciável ainda, tá? A gente vai ver que não vai ser. Tá? E a gente vai pegar um cara arbitrário, por exemplo, a gente vai escolher, por simplicidade, o ponto π sobre 2, mas o argumento que a gente vai dar aqui serviria para todos eles, tá? Então, o que é que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar se, a gente sabe que essa função é contínua, a gente tem que olhar se ela é diferenciável, ou seja, se ela faz o quociente de Newton, quando x se aproxima de π sobre 2. Então isso aqui vai ficar limite de h de x menos h de π sobre 2, dividido por x menos π sobre 2, tudo isso o limite quando x tende a π sobre 2, tá? H de x é 1 menos o seno de x. 1 menos o seno de x. Aí menos o h de π sobre 2. O h de π sobre 2 é 0. Então vai ficar menos 0 dividido por x menos π sobre 2. Aí aqui o que é que eu vou fazer? Por simplicidade eu vou chamar u igual a x menos π sobre 2. Então esse é o meu limite. Na verdade é o limite quando u vai para 0. De 1 menos o seno de u mais π sobre 2. Porque se u é x menos π sobre 2, o x é u mais π sobre 2. Tá? Então, 1 menos o seno de u mais π sobre 2, tudo isso dividido por u. Tá? Aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 1 mais o cosseno de u. Como o cosseno de u também vai de menos 1 a 1, mas eu estou olhando com u próximo de 0, o cosseno de u é diferente de menos 1. O cosseno de u vai dar menos 1 quando o u, por exemplo, está próximo de π. Tá? Porque aqui vai ficar menos 1, aí vai ficar 1 mais menos 1 vai para 0. Então, mas como eu estou fazendo u próximo de 0, cosseno de u é diferente de 0, portanto, 1 mais cosseno de u é diferente de 0, é maior do que 0. Então, esse aqui ele vai ter um número maior do que 0. Então, eu posso multiplicar por 1, escrevendo dessa forma. Tá? Portanto, isso é igual a limite quando u vai para 0 do raiz de 1 menos o cosseno de u, porque seno de u mais π sobre 2 é o próprio cosseno, tá? Sobre u. Pronto, se você quiser aqui é só você ver pela forma. Vai ficar seno de u cosseno de π sobre 2, que é igual a 0, mais seno de π sobre 2, cosseno de u. Tá? No caso desse menos aqui, viu? Menos aqui da frente. Tá bom? Aí eu vou multiplicar por raiz de 1 mais cosseno de u em cima e embaixo, no denominador e no numerador. E em cima vai ficar a raiz de 1 ao quadrado menos o cosseno de u ao quadrado. Tá? Cosseno ao quadrado de 1 menos cosseno ao quadrado de u é o próprio seno ao quadrado, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Tá? Então isso aqui vai ficar a raiz de seno ao quadrado e multiplica u vezes raiz de 1 mais cosseno de u. Tá? E esse limite não existe porque se eu me aproximo de 0 pela direita, o que é que acontece? Quando eu me aproximo de 0 pela direita, é a mesma coisa de eu me aproximar através da função seno, raiz de seno ao quadrado de u sobre u ao quadrado, 1 mais cosseno de u. Eu passei isso para dentro, u para dentro da raiz. Tá? E ficou positivo, porque para u maior que 0, essa expressão é sempre maior do que 0. Tá? Esse limite aqui, seno de u
sobre u vai tender a 1, mas já viu, o limite fundamental. E eu tenho ele duas vezes aqui, ele vezes ele, certo? Tenho ele ao quadrado. Então isso aqui vai tender a 1. E embaixo, quando u vai para 0, vai tender a 2. Então essa expressão aqui vai tender a raiz de 1 meio ou raiz de 2 sobre 2. Por outro lado, se eu me aproximo de 0 pela esquerda, aí essa expressão vai ganhar um sinal de menos aqui na frente. E o seu limite vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Isso aqui tá ok. Então o que isso tá me dizendo aqui? Isso está me dizendo que o limite não existe, porque os limites laterais não vão existir. Tá claro? Então, esse limite aqui, que é o que calcula a derivada quando o x vai para em π sobre 2 da minha função h, não existe. A minha função h não é diferenciável em π sobre 2. E se eu pegar qualquer outro inteiro, qualquer outro múltiplo ímpar de π sobre 2, que esse múltiplo ímpar deixe resto 1 módulo 4, aí eu só faço, vamos supor que aqui seja 5π sobre 2. Aí eu só faço a mudança, em vez de fazer u igual a x menos π sobre 2, eu faço u igual a x menos 5π sobre 2 e o resto vai sair de forma inteiramente análoga. Tá bom? Então, portanto, esse limite, essa função é diferenciável em todo x onde o argumento não se anula. Para onde o argumento se anula, ou seja, onde o h de x é 0, a minha função não vai ser diferenciável, tá bom? Um segundo exemplo, considere a minha função f de x igual a seno de x ao quadrado dividido por x ao quadrado quando x é diferente de 0 e 1 quando x vai para 0, tá? Então essa função é contínua em todo número real, esse limite aqui vai para 1. E se x é diferente de 0, como é que fica a derivada da minha função? Vai ficar, se x é diferente de 0, eu estou nessa expressão, então vai ficar a derivada do numerador, que aqui já tem uma composição de funções, tá? Então isso fica derivada do que está dentro, 2x, vezes a derivada do que está fora, em x quadrado. Então vai ficar a derivada no caso aqui, derivada do seno em x quadrado, da cosseno de x quadrado, vezes a derivada de x, que dá o 2x. Tudo isso é a derivada do do numerador. Aí, derivada do numerador vezes o denominador, vezes x quadrado, menos o numerador, seno de x ao quadrado, vezes a derivada do denominador, 2x. E tudo isso, pela regra do quociente, tem que estar dividido pelo denominador ao quadrado. No caso aí, x é elevado à quarta potência. Tá bom? Então essa é a expressão quando a minha função, quando o valor de x for diferente de 0, da derivada, tá? O exemplo 3, eu vou pegar secante de 2x ao cubo, tá? Secante, a gente sabe que é 1 sobre cosseno de x. Secante de x igual a 1 sobre cosseno de x. Então, a gente quer saber a derivada de 1 sobre cosseno de 2x ao cubo quando 2x ao cubo quando cosseno de 2x ao cubo for diferente de 0, tá? Cosseno de x é igual a 0 quando o x ele for um múltiplo ímpar de π sobre 2. Então, dizer que isso aqui é diferente de 0 é dizer que 2x ao cubo é um inteiro ímpar de π sobre 2. Aí, isso é claro que você consegue escrever a função de x. X ao cubo, se 2x ao cubo é um múltiplo ímpar de π sobre 2, eu tenho que x ao cubo é um múltiplo ímpar de π sobre 4. Tá? E aí eu vou ter que x vai ser raiz cúbica de um múltiplo ímpar de π sobre 4. Tá bom? Mas não precisa disso. Então, para cosseno de 2x ao cubo diferente de 0, ou seja, os valores de x onde cosseno de 2x ao cubo não se anulam, como é que fica a derivada de secante de 2x ao cubo? Fica derivada da secante no ponto 2x ao cubo, no valor 2x ao cubo, vezes a derivada de 2x ao cubo, que é 6x quadrado. Tá? Então, derivada da secante, como é que fica? Vamos olhar para o cosseno, tá? A função 1 sobre cosseno.
A função 1 sobre cosseno você vai usar a regra do quociente. Então vai ficar a derivada da constante, que dá 0, vezes o cosseno, menos 1 vezes a derivada do cosseno em 2x ao cubo. Então vai ficar menos, faltou menos aqui, menos. Ah não, mas como é derivada do cosseno é menos o seno, então de fato fica mais. Menos a derivada do cosseno 2x ao cubo. A derivada do cosseno é menos o seno, então com menos da fórmula fica seno de 2x ao cubo. Tudo isso dividido por 2x, por cosseno de 2x ao cubo, tudo ao quadrado. Cosseno de 2x ao cubo ao quadrado, tá bom? Seno sobre cosseno é a própria tangente. Aqui eu tenho x quadrado, 6x quadrado, vem para cá 6x quadrado. Tangente de 2x ao cubo. E fico com 1 sobre cosseno de 2x ao cubo, que é a própria secante, tá? Derivada da secante é a tangente vezes a secante, tá bom? Então a derivada da secante de 2x ao cubo é 6x quadrado vezes tangente de 2x ao cubo vezes a secante de 2x ao cubo. Isso para todo ponto onde o cosseno de 2x ao cubo não se anula, por causa dessas expressões, tá bom? Então, por hoje é só. Estudem, façam bastante exercício e até a próxima. Até mais.